Só dando algumas informações para vocês, que eu julgo importantes. A primeira delas é que eu fiz um ajuste no arquivo, caso, né, alguém tenha baixado o arquivo que consta lá do dia 22/10, né, que está no Blackboard. Eu fiz um ajuste no arquivo hoje, porque eu identifiquei que eu colei as saídas do Stata que estavam, eu colei saídas erradas do Stata, não erradas no sentido conceitual, mas elas não respondiam à pergunta que estava sendo formulada. Então, a versão que já está disponível no site já é a versão atualizada, a versão que está no Blackboard. Então, para quem tem o hábito de baixar as versões e etc., é importante ter isso em mente, mas lá no Blackboard já está atualizada. Qual que é a nossa jornada nesse momento, né? Esta semana, hoje, dia 27, e no dia 29/10, a gente vai estar abordando o tema, uma técnica chamada análise fatorial, que conversa, de certa forma, com o que a gente já viu sobre escalas, validade, variáveis e etc. Depois, entre os dias 3 e 12 de novembro, a gente vai abordar o tema de segmentação, do ponto de vista conceitual, e vamos abordar a análise de cluster, que é a ferramenta analítica para a realização da segmentação. E depois, entre os dias 17 e 24, a gente vai estar discutindo posicionamento, um outro conceito central na estratégia de marketing, e utilizando a técnica e vendo a técnica de mapas perceptuais e de preferência, que é a técnica que acompanha esse conceito. Então, é basicamente esse a nossa jornada daqui para frente. Eu estou trazendo essa informação porque tanto nas aulas que a gente vai estar usando, análise fatorial, análise de cluster e mapas, a gente vai estar utilizando o Stata. Então, nesse sentido, é importante que vocês estejam preparados e preparadas para, eventualmente, utilizar e ver como lidar com isso. Hoje também, dia 27, deve estar sendo publicada a lista. Nós vamos ter uma lista, né, de exercícios, a gente tem mais duas. Então, agora, a princípio, no dia 27 hoje, está sendo publicada a lista de exercícios que tem análise fatorial e vai ter um pouco de teste de hipótese, e depois a gente deve ter uma publicação de uma última lista que vai ser publicada aqui para esse período, onde a gente vai ter segmentação e posicionamento. Então, é isso que a gente está trabalhando, vamos chamar assim, com o horizonte das próximas atividades, aí praticamente nesse mês que resta até o término dos nossos encontros. Então, o que está previsto para a aula de hoje? Para a aula de hoje, para o encontro de hoje, a gente vai fechar a parte de descritivas, análises descritivas, e fechar onde tem, inclusive, a gente aborda a questão de teste de hipótese. A gente tem alguns exercícios ainda pendentes do WCES, né? E é isso que eu vou fazer. E depois a gente vai tratar do tema de análise fatorial. Né? Para que serve? Basicamente, em análise fatorial, a gente vai estar analisando a questão da sua aplicação, né? Para que serve, né? E basicamente os seus fundamentos. A princípio, né, na aula de hoje, a gente deve avançar um pouco num exemplo, né, que eu vou estar fazendo, alternando Stata e slides aqui, etc. E depois, na próxima aula, a gente vai ter a utilização em sala de aula de outros exemplos, para aí a gente poder sedimentar o entendimento dessa técnica. Então, é esse essa grosseiramente é a nossa agenda aí para os próximos, para hoje e para os próximos encontros.
antes da gente avançar, né, eu queria simplesmente fazer uma recapitulação, né, da onde a gente veio e para onde a gente e como a gente chegou aqui, né? A gente vai falar de análise fatorial, mas é porque no final do dia a gente vem avançando no tema de pesquisa em marketing. E a pesquisa em marketing, como a gente já teve oportunidade de explorar antes da API, ela pode ter um caráter mais exploratório e pode ter um caráter mais conclusivo. A grande diferença entre essas, né, conclusivo e aqui no caso, quando a gente tem aspectos descritivos também. A diferença é que quando a gente está falando de um caráter mais exploratório, a gente está falando de abordagens qualitativas, e quando a gente tem um caráter mais conclusivo, a gente está falando de abordagens mais quantitativas. E quando a gente fala das abordagens quantitativas, aí entra necessariamente em ação o tema, né, dos instrumentos de pesquisa, a gente vai simplificar chamando de questionário. Esses instrumentos, eles têm perguntas que estão associadas não ao INSPER, mas a variáveis, que eu errei um pouco o planejamento. E foi mais ou menos o que a gente viu aí nos últimos encontros. A gente falou sobre tipos de variáveis, como a gente lida com essas variáveis, depois que tipo de análises a gente pode fazer a partir dessas variáveis, pelas suas características, e como é que a gente usa isso a nosso favor. Então, aqui, por exemplo, tomando como base um banco de dados que já foi construído, né, e que nesse caso foi extraído de uma amostra, foi feita uma amostra aleatória de 1000 transações de um conjunto de dados de posse, né, dessa empresa, e aqui a gente tem representados alguns tipos de variáveis que são medidas por escalas específicas, né? As réguas, vamos chamar assim, elas têm um jeito de medir específico. Que tipos de variáveis estão representados aqui? Quem poderia me ajudar aqui a identificar pelo o que está aparecendo aqui nos dados, que variáveis estão representadas nesse banco de dados? Que tipos de variáveis? Tem umas que são binárias, e daí... Binárias. Quais, por exemplo, que é binária? Essa reporting status, sales outcome também. Então, mas será que binário é o nome mais adequado para ela? Porque, por exemplo, product é binária? Não, mas dá para transformar. Não, claro, dá para qualquer variável a gente poderia até transformar em duas categorias, né? O fato, uma variável binária, a gente está falando em relação ao resultado, né? O que vem dentro dela. Só que o fato dela ser binária a classifica como o quê? É dummy? Dummy também porque ela pode ser 0 ou 1, mas aqui a gente falou de quais os tipos, vamos voltar um passo atrás, quais são os tipos de variáveis que a gente comentou aqui? São 4 tipos. Tem a ver com a ideia das escalas, né, que a gente usa escalas específicas. A gente usou bastante isso nos últimos encontros. Quais são os tipos de variáveis? Como, por exemplo, essa aqui, essa variável opportunity number. Ela é o quê?
que ela permite fazer, mas quem sabe ajuda. Ou a variável product. Nominal, ordinal, não lembro essa. Beleza, mas vamos, já demos um passo, Francisco, obrigado. Nominal e ordinal. Esses são dois tipos de variáveis. A variável opportunity, ela é de que tipo? Opportunity number. Ordinal. Por que ordinal? Porque, tipo, querendo ou não, ela põe meio que uma... Não é bem ordem, mas ela... Não, mas se ela não é bem ordem, como é que ela é ordinal? Explica para mim. Não, ela põe uma ordem sim, querendo ou não, tipo... Dá pra ver que ela... não sei explicar, professor, E mas... se fosse letra? Ainda tá... Então, a gente não tem muita informação, né, sobre o número da oportunidade. Ela está muito mais para uma nominal. Porque ela pode ter acontecido até por algum motivo, dependendo do sistema. A hora que eu registro o nominal, eu posso ter concluído, eu abri uma oportunidade, por exemplo, aí quando fechou que eu registro o número, né, que eu gravo de fato. Então, a princípio, não dá muito para saber, ela tem muito uma cara de nominal. Tudo bem? Faz sentido, Lourenço? Uhum. E a product, industry, region, por exemplo? Será que um produto é melhor que o outro, uma indústria é melhor que a outra? Está na frente da outra, pelas informações que a gente tem aqui? Não, parece ser nominal também, mas eu não tenho certeza. Não, mas, gente, vocês têm que ter certeza a essa altura do campeonato. Aqui, com essa variável, a gente só pode fazer com ela identificar e contar. Então, eu posso contar quantas, dentro do número de oportunidades perdidas, quantas foram por tipo de produto, ou quantas foram as oportunidades que se apresentaram na África. Né? Então, eu posso, a variável nominal, ela permite que eu identifique e conte. E a gente tem aqui variáveis nominais. Essa também é uma variável nominal, apesar dela ser binária por assumir dois status, vamos chamar assim, mesmo aqui no Sales Outcome, ela continua sendo uma variável nominal. A diferença é que ela foi traduzida para um número que me permitirá tratá-la por meio de um software estatístico. Então, eu tenho aqui variáveis nominais, muitas delas, e é típico que em pesquisas eu misture essas diversas variáveis. Eu não tenho nenhuma ordinal, mas poderia ter. Eu poderia ter, por exemplo, um ranking, né, de importância da oportunidade, por exemplo, um ranking de importância do tamanho daquela oportunidade. Eu poderia ter feito isso. Priscila, você levantou a mão? Professor, só uma coisa que eu tô confusa. Essa opportunity, ela é nominal porque ela não é um ranking, é isso? Isso, não dá, a gente não tem informação para dizer que a oportunidade 1, por exemplo, ela é maior do que a oportunidade 2. A gente poderia inferir que ela foi registrada antes da oportunidade 2, mas a gente não tem essa informação. Normalmente, quando você olhar um banco de dados e ele vai ter um ID do registro, esse ID é uma variável nominal, via de regra. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, obrigada. Francisco? Não, professor, uma variável ordinal seria um grau de satisfação? Não, uma variável depende como você vai medir o grau de satisfação, mas a princípio, se você estiver dando uma nota de 1 a 10,
tá? Ou de 0 a 10, ela é uma variável do tipo razão. Não, mas se eu estiver falando, eu estou muito satisfeito, estou neutro, estou pouco satisfeito ou totalmente insatisfeito? Nesse caso, a gente tem, assumindo por trás que essas respostas estejam colocadas a intervalos regulares, você percebe, eu estou medindo o quão satisfeito você está. Uhum. Então, é diferente de dizer, olha, qual a ordem de satisfação? É diferente, eu estou medindo se você está satisfeito nota 7 ou satisfeito nota 5. Eu estou medindo a satisfação. Aí eu posso medir numa escala que tem 0 absoluto ou numa escala que tem intervalos regulares, mas aí eu estou medindo a quantidade em si. Numa escala ordinal, eu ponho em ordem, eu não sei o quanto é a distância entre um objeto e outro. Eu vou voltar lá, por exemplo, dos Jogos Olímpicos. Quando você tem a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze, você sabe que esse é o primeiro colocado, esse é o segundo e esse é o terceiro. Mas se a gente estiver falando, por exemplo, de corrida, pode ser que a pessoa que chegou com a medalha de ouro chegou 5 minutos, se for uma corrida de longa duração, na frente do sujeito que chegou de prata, e depois o de prata chegou 1 minuto na frente do que chegou de bronze. A gente não sabe o quanto, a gente sabe só a posição. É quem está na frente, mas não sabe por quanto ou por quê. Ficou claro essa distinção? Tá. Então, professor, um grau, como eu falei, seria o quê? Intervalar. É porque eu estou definindo o quanto que eu estou melhor que o outro, é isso? Exatamente, de maneira o quanto você está melhor que o outro nesta medida, nesta variável que você está estudando. Tá. E o ordinal seria só falar que que o 1 é melhor que o 2 é melhor que o 3. Mas não por quê e nem por quanto, não dá para saber a distância de fato. Tá bom. Por exemplo, nessa primeira variável de oportunidade, só tá falando o 1, 2 só estão elencando, eles não estão estabelecendo uma ordem, né? Não necessariamente, a gente não tem essa informação. Podia ser uma letra, podia ser A, podia ser A1, podia ser um número qualquer, podia ser um nome, podia ser um monte, podia ser um código gigante. Uhum. É só um identificador, Tá bom. tá? Essas escalas, tanto a nominal quanto a ordinal, a gente chama essas escalas de escalas categóricas. Uhum. E as escalas intervalares e razão são as escalas métricas. Tá bom. Essa variável lucro, a variável venda, percentual de margem, que tipo de escala que é? O lucro pode variar de quanto a quanto? Zero ao infinito. O lucro pode ser até negativo, mas ele tem um zero absoluto. Se ele tem um zero absoluto, a gente está falando de escalas que são escalas razão. E aqui a gente tem um indicador, ele monta um índice lá de força no segmento, também é uma escala razão. E aqui, olha, a classe, né, de conversão, que eles estão chamando aqui, não deixa de ser uma categoria, portanto, é uma escala nominal. Então, é importante a gente conhecer a natureza das variáveis. Por quê? Por que é importante eu conhecer a natureza das variáveis? E, portanto, das escalas, das réguas que eu estou usando para medir. O que isso implica?
faz sentido, por exemplo, fazer média de produto, da variável produto? Tem lógica isso? Tem sentido? Não. Não. A natureza das variáveis determina o tipo de tratamento que eu vou dar para elas, e a gente pôde ver ao longo do encontro passado, e vamos repassar aqui rapidamente, o tipo de análise que eu posso fazer com cada uma dessas variáveis. Primeira coisa que eu faço quando eu pego um banco de dados, eu uso alguma ferramenta para verificar se tem missing values. Como a gente viu anteriormente, quando eu faço um instrumento, eu faço um questionário, eu posso optar por não obrigar o indivíduo a responder. Isso é muito comum quando a gente utiliza questionários impressos, auto-administrados, né? Quando a gente usa na internet, já é mais difícil, porque você consegue, por software, exigir que a pergunta seja respondida. Mas lembrem-se que o mundo nem sempre foi a utilização do software, e algumas pesquisas ainda são registradas em papel, ou são registradas de outra forma. Então, nesse sentido, muitas vezes pode ter havido um problema, aquela pergunta foi saltada, não foi respondida. Então, ou o banco de dados pode ter um problema também. E aí, para entender problemas do banco de dados, eu vou procurar eventuais registros, né? Ou seja, dentro de cada uma dessas oportunidades aqui, eu vou verificar se alguns dos campos, né, algumas das variáveis está em branco. É isso que vai indicar se eu tenho missing values. Então, eu rodei o comando mdesc do Stata e não tenho missing values. Beleza, então vou para a fase seguinte. Vou fazer análises descritivas que sejam compatíveis com o tipo de variável. Aqui eu utilizei como variáveis para fazer algumas análises descritivas a variável lucro por consumidor em 1 milhão, e a variável venda e a variável lucro. Essas são todas variáveis razão. E por serem variáveis razão, aplicam-se as estatísticas descritivas básicas com medidas de posição e medidas de dispersão. E aqui eu tenho, por exemplo, para essas variáveis, uma tabela que vai mostrar a média, o desvio padrão, e vai me mostrar também o mínimo e o máximo. E por que eu estou insistindo nessa questão da análise descritiva? É porque, por meio da análise descritiva, podem surgir algumas coisas que me saltem aos olhos e que me sugiram aprofundar algumas investigações. Então, por exemplo, quando eu olho essa análise descritiva, eu vejo que existem vendas, lucros na realidade negativos. E a partir da existência do lucro negativo, eu posso querer investigar um pouco mais. Será que isso está relacionado com o tamanho da oportunidade? Será que isso está relacionado com o produto? Será que isso está relacionado com quais das outras variáveis? E aí eu vou usar as variáveis, por exemplo, categóricas, e eu vou fazer a medida, eu posso cruzar a medida das variáveis métricas, agora levando em conta como é que elas se distribuem dentro de cada uma das categorias. A partir dessa reflexão aqui, ainda no âmbito das análises descritivas, o que a gente pode constatar quando a gente compara as variáveis? A gente está vendo lucro, a gente está vendo a venda e está vendo o resultado de lucratividade final, né? Um por consumidor e um final. O que a gente pode constatar, né, com relação ao resultado se a gente compara com essa variável sales outcome? Qual que seria uma reflexão a partir desses dados que a gente poderia tirar? Olhando essa tabela de baixo, só para a gente ver a lógica da descritiva, né? A gente tem o profit ali, é o percentual.
que a gente pode constatar? Vamos lá, gente, ânimo. Vamos começar a precisar chamar, convidar alguém para participar, se não tivermos voluntários ou voluntárias. Henrique Cabreira. Já. Aristeu. João Pedro. Vocês estão me ouvindo ou meu microfone está com algum problema? Estou perguntando para todos e todas, não para quem eu chamei. Aqui tá tranquilo. Tá, perfeito. Tá bom. Rafael Andrade. Às vezes pode ser algum problema de som e tal. Vitor Ferreira. Professor, Oi. pode repetir a pergunta, por favor? A pergunta é a seguinte, olhando, né, a gente está falando de análise descritiva e eu estou advogando em prol da gente ter boas análises descritivas. E aí eu estou dizendo o seguinte, ao fazer uma análise descritiva pegando a média da amostra, eu descobri ali que, pegando não só a média, pegando a média e outras descritivas, eu descobri que eu tenho consumidores que estão dando prejuízo. E aí eu gerei uma outra saída, né, porque eu tive esse insight, cruzando a variável lucratividade, venda e percentual de lucro por oportunidade ganha e oportunidade perdida. E a minha pergunta é, dado que eu tenho essa informação, que conclusão eu posso chegar? Que conclusão? O que eu posso inferir a partir dessas duas tabelas que estão colocadas aí embaixo, entre pegando a variável categórica saída de vendas, ganhei e perdi, e os números do tamanho da oportunidade, que é o valor, e do lucro. Tem alguma conclusão? Posso tirar algum insight dessa análise descritiva? Quando a gente compara o lucro em milhões das oportunidades perdidas e das oportunidades ganhas, o que salta aos olhos, o que parece estar acontecendo? Das perdidas é maior. O das perdidas é maior. O que será que isso pode significar do ponto de vista prático, de tomada de decisão? Alguma hipótese que a gente possa levantar? Estaria focando na venda errada? Eventualmente, eu estou precisando fazer esforços mercadológicos, dar desconto, oferecer outras condições, porque aparentemente, para ganhar, né, quando eu ganho, as oportunidades parecem ser maiores, eu precisaria testar, né, para ver se a oportunidade de fato é maior, mas não parece tão maior assim quando a gente olha
o tamanho, mas deveria testar, mas o lucro é menor, né? Então, isso pode significar que pode indicar, e isso demandaria um estudo adicional, que eu esteja fazendo um esforço maior, seja colocando mais recursos, seja colocando mais horas, né, de customização, ou eventualmente indo atrás dos clientes errados, ou aí aprofundando, vendo por produto, ou seja, as descritivas possibilitam que a gente faça esse tipo de análise. E é claro, aí eu vou combinar essas variáveis de acordo com os meus interesses. Eu posso apresentar isso também, obrigado, Cauê, graficamente, posso apresentar por meio de tabelas, e eu estou falando isso para vocês também com outro propósito. Quando vocês forem preparar o seu material referente ao business plan, que vocês têm análises de marketing, inclusive outras análises, podem surgir uma série, um sem número de análises desse tipo, de tabelas e outras coisas, e é importante que vocês escolham aquelas que contam a história que vocês querem contar, mas mais do que isso, que a informação não esteja sobrando. O que é uma informação sobrando? É uma informação que está lá para aumentar o volume, né? E mais fundamentalmente que ela seja interpretada. Não podemos deixar a critério de quem está lendo interpretar a nossa avaliação, por exemplo, de uma oportunidade de negócio, de um plano de negócio, que é o que vocês estão estudando. Então, ao pensarem na utilização das análises que vocês vão fazer, de todos os tipos, seja na área de finanças, seja na área de marketing, qualquer que seja a área, pensem nas análises que vocês vão fazer e nas avaliações que vão ajudar vocês a venderem a sua ideia. Então, acho que isso é um aspecto importante sobre análises descritivas, que eu não pararei de falar de análises descritivas, inclusive para quem for meu aluno em Marketing 2. Tá? Aí a gente pode, a partir dos dados, avançar para fazer outros tipos de análise. A gente chegou a percorrer essa discussão aqui em ter tem uma afirmação de algum executivo dizendo que a chance de fechar um negócio é 50%. E apesar de eu também já ter dito que quando a gente trabalha com uma variável categórica, que no caso seria a variável Sales Outcome, a variável Sales Outcome que a gente tem lá dentro é uma transformação da variável, resultado da oportunidade, na realidade, o que aconteceu com a oportunidade, que era 0 para lost e 1 para win. Não se deveria trabalhar com média, e sim calcular a proporção. Só que a gente comentou que quando você tem uma situação em que uma variável assume 2 estados, uma variável binária como foi colocada, a proporção de ocorrência, nesse caso de ganhos, ela é igual à média, ainda que não faça sentido fazer essa média. Então, aqui simplesmente eu deveria trabalhar adequadamente calculando a proporção, e não a média. Nesse caso, pensando no conjunto de oportunidades, deu 48,1%. Do ponto de vista de tomada de decisão ou de entendimento da análise que está sendo feita pelo CMO, o que a gente precisaria fazer para checar essa informação do CMO? Teste de hipótese. Teste de hipótese. Por quê? Média de 48%, uma proporção média, ou um ganho, uma chance média de 48,1%, matematicamente é inferior a 50%, mas estatisticamente pode ser igual a 50%. Então, eu vou fazer um teste de hipótese. Então, com o teste de hipótese, nesse caso é um teste de proporção, em que eu vou verificar se aquela variável ela é, de fato, 50%. Independentemente do teste que a gente vai fazer aqui, porque vocês já viram teste de hipótese em outros contextos, a gente falou sobre teste de hipótese, nesse caso em particular, é importante a gente entender a interpretação do teste de hipótese.
Então, aqui a gente tem a hipótese nula e a hipótese alternativa, quando a gente pensa numa hipótese nula, né, de ser igual, né, a hipótese alternativa pode ser escrita de outras formas, e nesse caso ela está sendo escrita como diferente. Essa exclamação antes do igual seria a hipótese nula, a proporção é 50%, portanto o CMO tem razão, e a hipótese alternativa é diferente de 50%, o CMO está equivocado. Para um índice, para um nível de significância de 5%, o que a gente pode afirmar sobre a hipótese ou sobre aquilo que está dizendo o CMO? Imagina que você tivesse, olha que coisa interessante, uma meta de fechar 50% das transações, ou seja, de cada 2 ofertas que você fizer no mercado, você fechar uma. E isso seja uma meta que seja um bônus para alguém. Aí você vai lá e puxa o número e deu 48%. Nesse caso, você paga o bônus ou não paga o bônus? Nesse caso, o p-valor é maior que a significância, então não vai rejeitar a hipótese nula de que a proporção é igual a 0,5. Então, eu acho que paga o bônus. Isso, não nos esqueçamos. Se a gente vai fazer o censo, obviamente, a resposta é outra, mas a gente tem uma população, que são todas as transações, e aí a gente extraiu uma amostra. O que a gente está fazendo é, a partir da amostra, uma inferência sobre a população. Então, a gente não tem indicativos de que essa afirmação do CMO seja errada. E, portanto, nesse caso, a gente vai ficar com a hipótese nula. Então, a gente vai dizer que sim, ele tem razão, e se fosse o caso do bônus, eu pagaria. Eu poderia estar querendo fazer outras análises, né? Porque lembrem-se que lá no caso dizia-se que a alocação de recursos era condizente com o tamanho das oportunidades. E aí o gerente do produto LearnSys, ele afirma que as oportunidades com o LearnSys são maiores do que o do produto financeiro. O que ele está tentando trazer é trazer recursos para o lado dele, né? De novo, estamos partindo de uma amostra para fazer uma inferência sobre a população. E, portanto, para isso, a gente vai precisar de identificar qual é o risco que a gente pode ter de ter alguma coisa, de tomar uma decisão, né, sendo aquela decisão equivocada, que é o nível de significância que vai traduzir isso. Aí, o que a gente precisou fazer? Na hora que eu quero trabalhar com o tipo de produto, que é uma variável nominal, ou com a região, que também é uma variável nominal, de maneira análoga ao que foi feito com o reporting status, em que eu transformei a variável nominal numa variável numérica, né, para exemplificar ou para caracterizar as categorias, eu vou precisar fazer o mesmo com essas variáveis. Então, esse é um outro aspecto. Quando a gente tem um instrumento, a gente põe esse instrumento na rua, né, no mercado, as pessoas coletam dados, né, a gente precisa depois tratar os dados e, eventualmente, fazer codificações para que a gente possa fazer a parte analítica. A gente vai entrar, a partir desse nosso encontro, na utilização de dados coletados por meio de pesquisa, né, e nesse caso, informações declaradas, né, a gente vai perguntar para o consumidor, a gente não está coletando rastros que ficam no mundo digital, a gente está indagando o consumidor, ele está respondendo isso de casa, ele está respondendo isso por meio de um entrevistador, os dados vão chegar de um jeito e eu vou precisar
transformá-los. Então, nesse caso, o que eu acabei optando por fazer? Né? Eu acabei definindo que, por exemplo, a variável, o LearnSys, que é um sistema, ele vai receber o número 2. E o FinSys vai receber o número 1. E os outros sistemas todos vão receber o número 3. Por quê? Porque na hora que eu for utilizar o meu banco de dados, eu vou pedir para ele fazer as análises só para tudo que é código de produto 1 e 2. Tudo que é número 3 não me interessa, porque eu quero comparar o LearnSys com o FinSys. Essa é uma codificação que é útil para o que eu quero fazer. A mesma coisa quando eu for fazer uma análise por região. Eu vou comparar a África com o Reino Unido e eu codifiquei dessa forma. E todas as outras regiões eu codifiquei com 3. Isso permite que, ao aplicar esses filtros, eu, considerando todo o banco de dados, faça análises focalizadas em aspectos específicos. Agora, isso é só a codificação, né? O que eu testaria aqui para verificar se essa afirmação do gerente faz sentido e se valeria a pena eu alocar mais recursos para o produto LearnSys? O que eu deveria testar? Com esses dados na mão, o que vocês pensariam em fazer? Testar o quê? Qual variável vocês comparariam entre os dois produtos? O lucro em milhões? Poderia ser o lucro, ou poderia, pensando aqui, por exemplo, os negócios, poderia fazer o lucro, eu fiz aqui com venda, tá? Mas poderia ser lucro, é uma média, eu poderia fazer os dois na realidade, tá? Então, vou fazer um teste T de diferença de médias. Só que antes, por uma questão até de mais rigor, né, eu fui verificar, para executar o teste da maneira mais adequada, se entre esses dois grupos, né, a gente tem diferença, se a variância é diferente. É a mesma lógica de teste, é um outro tipo de teste, que aqui a hipótese nula é as variâncias são iguais, e a hipótese alternativa é as variâncias são diferentes. Se eu considerar no nível de 5%, não tem indício de que as variâncias sejam diferentes, portanto, aí eu rodei um teste T com variâncias iguais. E ao olhar o teste T, como é que eu interpreto? De forma análoga, que a gente viu anteriormente. Não há indícios, da mesma forma que não havia aqui, de que as variâncias seriam diferentes, o que me permitiu, a partir desse resultado desse teste, utilizar o teste, né, com variâncias iguais. Não há indícios, não há indicativos de que esta afirmação do gerente faça sentido. Portanto, eu, como gestor, deveria alocar os meus recursos de maneira equivalente, não entendendo que essa diferença que está aparecendo aqui justificaria uma alocação maior de recursos. Tudo bem, gente? Pelo menos tudo bem, vocês precisam me informar se está tudo bem, se tem alguma dúvida. Tudo bem, professor, tá tranquilo. Obrigado, Paloma. Eu poderia fazer a mesma análise por território, né, teria o mesmo critério, fiz rigorosamente a mesma verificação, por acaso, né, os dados deram, chegamos nas mesmas constatações, né, e também os dados são todos bonitinhos, também não tem diferença, apesar de ter uma diferença aqui de lucro na realidade, né, nos valores, não há indicativo de que as ofertas, os negócios na África sejam menos lucrativos do que os negócios no Reino Unido. Então, teste de hipótese a gente pode utilizar também como parte das
das descritivas quando a gente trabalha com amostras, né, que vão ser representativas da população e, portanto, a gente vai fazer inferência sobre essa população. Um ponto importante é só para destacar aqui como é que por que a codificação é interessante, né? Porque ela me permite, nesse caso, fazer o teste, né, restringindo as regiões 1 e 2, né, conforme eu tinha codificado a África e o Reino Unido. Então, essas são algumas coisas que a gente precisa considerar quando a gente está coletando e trazendo os dados. Vão surgir certamente oportunidades para alguns e algumas de vocês que vão utilizar no Business Plan, vão fazer pesquisas com consumidores, né? Ou vão fazer pesquisas com indivíduos ou organizações, pesquisas quantitativas. Alguém aqui vai fazer isso? Quem vai fazer isso aqui no BP? Que está com alguma pesquisa no mercado, na rua, para fazer para coleta de dados para o BP. Ninguém? Eu fiz semestre passado, professor. Você fez o BP o semestre passado, é isso, Francisco? É. Tá. Mas vocês foram para campo coletar dados, é isso? Não, antes não foi em campo, mas antes que o meu trabalho foi sobre uma plataforma de assistência deficiente físico. E a gente está trabalhando o conhecimento do público sobre o tema. Então, mas vocês mandaram pesquisas para as pessoas responderem? Então, aí vocês tiveram que fazer tratamento desses dados, né? Isso. Tá, eu estava querendo... exatamente isso que eu estava tentando perguntar aqui para alguém, né, se pudesse compartilhar o seu exemplo, a gente pode, inclusive, dar algum tipo de instrução, dica e tudo mais. De qualquer maneira, então, quando tiver o horário de atendimento, provavelmente não vai aparecer ninguém com dúvida disso no horário de atendimento, né? Porque, a princípio, ninguém que está presente aqui, ou pelo menos consta aqui da lista, está fazendo pesquisa com o consumidor. Mas se descobrir que está no horário de atendimento, a gente pode falar sobre isso também, uma vez que a gente vai encerrar aqui a questão de instrumento, variáveis, análises descritivas, e agora a gente vai avançar no mundo das análises multivariadas, começando com a análise fatorial, que muitas vezes é um tipo de estudo, vamos chamar assim, que a gente faz antecedendo estudos de segmentação, né? É uma verificação que a gente faz até antes para poder ter certeza que a gente, ao avançar no processo de segmentação, a gente eventualmente está colocando as coisas nos pesos corretos, e a gente vai tentar explicar isso com um pouco mais de detalhe adiante. O que a gente busca como análise fatorial é, ao indagarmos os consumidores, né, entender o que é relevante, né, para suas ações, para o seu comportamento. Porque a partir de entender o que ele valoriza como relevante, ou de certa maneira, entender como ele interpreta ou entende certas informações, eu posso ser mais assertivo na minha proposta de valor. Então, quando a gente pensa satisfação, né, se eu for pensar nas nossas aulas, né, o que será que influencia, né, a satisfação do aluno, né, com a aula? Eu posso imaginar, né, eu posso buscar dados secundários, ou posso fazer grupos de foco. Obviamente, é melhor perguntar e não imaginar, mas podem surgir fatores como qualidade do material, pode surgir algumas coisas ligadas como, eu vou usar aqui, simpatia do professor,
podem surgir outros com relação a aspectos ligados ao tema, podem surgir outros aspectos ligados à didática do professor, podem surgir aqui aspectos ligados, por exemplo, à infraestrutura. Só que se a gente for perguntar para as pessoas, né, o que é simpatia do professor, né? As pessoas podem interpretar isso de maneiras muito diferentes, né? Qualidade do material, né? Então, eu posso perguntar a simpatia do professor, eu posso dizer, o professor se mantém o bom humor em todas as circunstâncias, o professor é acessível para responder perguntas, qualidade do material, os slides são claros, os materiais são postados em tempo hábil, os materiais são agradáveis, são de fácil leitura. Eu vou criando, né, como satisfação tem um caráter abstrato, eu preciso, né, construir satisfação a partir de outras dimensões, vamos chamar assim, que possam ser tornadas mais objetivas. Quando a gente pergunta, por exemplo, se o slide é claro, se a gente pergunta se o slide está colocado no tempo certo, se a gente pergunta, por exemplo, se a tecnologia funciona de forma adequada, se não dá problema e tal, são coisas mais observáveis. Só que na hora que eu vou perguntar, eu não vou perguntar a qualidade do material, eu não vou perguntar a satisfação, eu não vou perguntar tema, eu vou juntar todas essas perguntas que estão aparecendo aqui, vou ter uma lista muito grande de variáveis. E aí, esses temas podem surgir da maneira como eu imaginei ou como eu pensei, ou pode ser que na cabeça do consumidor, nesse caso do aluno, a infraestrutura esteja associada à qualidade do material, e isso vai ser um outro fator. Então, o que eu busco com a análise fatorial é, a partir dessas perguntas que eu faço para o consumidor, é explorar se existe uma estrutura por trás desses dados. Vocês se recordam que na aula que a gente estava falando sobre escala, sobre alfa, a gente pegou 6 perguntas, né? E a partir da análise de validade e confiabilidade da escala, e depois com a intuição, a gente falou, olha, pensando bem, acho que essas 3 variáveis aqui andam juntas e essas também andam juntas. Aquilo saiu, né, do resultado da escala e saiu também depois, da hora que a gente lê, a gente vê que tem uma certa intuição. Aqui, a gente vai mostrar como é que para um conjunto de dados daquele, eu posso, né, verificar quais são essas estruturas subjacentes dos dados, se elas existem, porque pode ser que elas não existam, e a partir disso, né, tomar algumas orientações ou decisões para estudos posteriores. Então, essa é uma intuição, vamos chamar assim, inicial sobre a análise fatorial. Eu vou fazer o intervalo agora, na volta, eu vou começar o retorno mostrando para vocês 2 comerciais de pasta de dente. A gente vai falar do exercício da pasta de dente que a gente já havia feito. E nesses 2 comerciais, eu quero que vocês prestem atenção na forma como o produto está sendo comunicado. Então, eu vou passar esses 2 comerciais no retorno, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre alguns elementos, vamos chamar assim, né, que estão por trás desses comerciais e que, de alguma maneira, depois a gente vai ver refletidos na análise que a gente vai fazer. São 10h42 no meu relógio, a gente volta às 10h55.